É necessário sempre acreditar que um sonho é possível, que o céu é o limite e que você, truta, é imbatível. Assim começa a música A Vida é um Desafio dos Racionais MCs, e não tenho dúvida que ela já foi trilha sonora de algum momento da vida de muitos jogadores de futebol. A vida é mesmo um desafio, e para um jogador de futebol de alto nível, nada é mais necessário do que acreditar que o sonho é possível, que o céu das conquistas é o limite e que ele em campo é mesmo imbatível. E o Vitor Ferraz precisou mesmo acreditar nisso. Por tudo que passou em sua carreira, o jogador que foi criticado, apedrejado, afastado, quase viu a sua carreira acabar sem nem sequer saber o motivo. Mas o que foi que aconteceu para quase acabar com a carreira do jogador no Grêmio, onde ele ficou afastado sem entender o porquê? Fica tranquilo que eu vou te explicar no vídeo de hoje, mas antes eu quero te pedir uma gentileza. Você já está inscrito aqui no canal? Se você não tá, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora, vamos lá. Você sonha em ter um canal de sucesso do YouTube e ganhar muito dinheiro com isso, mas não tem a ideia por onde começar? Clique no botão abaixo e adquira o método YouTube Pro agora mesmo. Julho de 2021, o Grêmio anunciava a chegada do treinador Luiz Felipe Scolari. A situação do clube não era boa, é verdade. Depois da saída do Renato Gaúcho, Thiago Nunes, o Grêmio não engrenou e o Felipão chegava para chacoalhar o elenco. Mal sabiam os jogadores, dirigente e comissão técnica que aquela temporada seria um filme de terror pro imortal tricolor. Na temporada anterior, em 2020, o Vitor Ferraz havia jogado 50 partidas pelo Grêmio, foi finalista da Copa do Brasil, foi até as quartas de finais da Libertadores com o tricolor e no Brasileiro ainda ajudou o imortal a se classificar para pré-Libertadores, além, claro, de ter sido campeão gaúcho. É bem verdade que no final da temporada o Vitor Ferraz ele oscilou um pouco sim pelo Grêmio, mas em nenhum momento ele merecia ter sido culpado pelo insucesso do time. Mas ser cobrado além da conta mais do que merecia foi uma constante na carreira do Vitor Ferraz. O Vitor Ferraz Macedo, mais conhecido apenas como Vitor Ferraz, nasceu em João Pessoa, na Paraíba, em 15 de janeiro de 1988. Revelado pelo Irati em 2008, ele passou pelo São José do Rio Grande do Sul, pelo Águia de Marabá, antes de chegar ao Atlético Goianiense já em 2010. Naquele ano, disputou 14 partidas da Série A com o Dragão, e nos anos seguintes passou por Vila Nova, Bragantino, até que em agosto de 2012 ele acertou com o Coritiba, atuou em 71 jogos com a camisa alviverde, foram 65 como titular e outros 6 entrando no decorrer das partidas ali com o clube do Alto da Glória. A sua passagem foi muito boa pelo Coxa, tão boa que o levaram para o Santos em junho de 2014. Desde o início da temporada de 2015, com a saída do Cicinho, o Vitor Ferraz assumiu a titularidade do Peixão e recebeu a camisa 4. No dia 3 de agosto de 2016, inclusive, ele usou a camisa de número 100 numa comemoração ao seu 100º jogo pelo Peixão. Era uma partida contra o Flamengo na Vila Belmiro, válida pela Copa do Brasil de 2017, e ele foi decisivo, marcando um golaço na vitória por 4-2 do Peixe, mas não foi o bastante para conseguirem uma vaga ali numa fase seguinte da competição, mas valeu o gol naquele jogo comemorativo. E apesar do Vitor Ferraz manter um bom nível de atuações com a camisa do Peixão, que faziam inclusive outros clubes se interessarem pela sua contratação, como São Paulo e o próprio Grêmio, a torcida do Santos não vivia de amores pelo Vitor Ferraz, e o jogador, sempre que o clube ia mal, era alvo das críticas de grande parte dos torcedores, muitas vezes apontado como o problema do time, mesmo que, claro, injustamente. O Vitor Ferraz podia, no ser no Santos, um primor de jogador, mas cara, ele sempre jogou muita bola direitinho ali pelo Santos. Quando ele ia mal, acontecia, a torcida vaiava o Vitor Ferraz, mas às vezes a culpa nem era dele e ele recebia muito mais cobranças do que devia. Realmente era perseguido pela torcida do Peixão. Quando em dezembro de 2019 foi anunciado que ele iria pro Grêmio, não há dúvida que a torcida do Santos comemorou a sua saída, mas de lá pra cá, a verdade é que o Santos não encontrou nenhum jogador muito melhor que o Vitor Ferraz para a posição, e no Grêmio, o Vitor Ferraz chegou com a confiança do treinador Renato Gaúcho. Com a confiança, ele foi bem, entrou, entregou o esperado. É bem verdade, claro, que no final da temporada ele passou a render menos e oscilar um pouco, mas isso foi com toda a equipe do Grêmio. Então ele foi bem na temporada 2020 com o tricolor e nem de longe ele foi o principal responsável pelo início ruim na temporada seguinte, em 2021. O Grêmio começou a temporada 2021 bem ruim mesmo.
mesmo. Foi eliminado da pré-Libertadores, o Renato acabou deixando o comando da equipe, foi campeão gaúcho, mas já com Thiago Nunes. O tricolor do Sul contava com 3 jogadores para a lateral direita, o Vitor Ferraz, o Rafinha, que havia recém-chegado, e também o jovem e promissor Wanderson. Muita bola joga esse moleque. O Vitor Ferraz viu o espaço dele ser cada vez menor no Grêmio, mas ele não esperava que ia ser afastado do grupo principal e colocado para treinar separado do elenco, cara. Sem nenhuma explicação, ele foi sacado do time, afastado e ficou 4 meses treinando separado. O Vitor Ferraz nunca foi formado porque o afastaram do Grêmio. Quando a torcida o questionava nas redes sociais se ele se arrependia de ter deixado o Santos e ido pro Grêmio, ele sempre dizia que não, citava a boa temporada feita em 2020 e explicava que não sabia o motivo do afastamento. Mas chateado com toda essa situação, mesmo depois dele ter sido reintegrado ao time, o Vitor Ferraz entrou num acordo para rescindir o seu contrato com o tricolor. Nenhum clube demonstrou interesse em contratar o jogador, afinal pouco se sabia pela imprensa o que havia acontecido de verdade nos bastidores do clube gaúcho, e muitos temiam que o Vitor tivesse algum problema que impedisse ele de seguir atuando. Nessa indefinição, o Vitor Ferraz acabou 5 meses sem clube. Vê essa situação, em um momento ele era jogador de Série A, jogando Libertadores, e no momento seguinte ele estava sem clube para jogar. Então, numa entrevista, o Vitor resolveu falar sobre o que tinha acontecido no Grêmio. E ele disse o seguinte: eu sinceramente não sei, teve um momento em que eu fui afastado. Eu sou um cara que não fica em cima do muro nas minhas respostas, falo o que tem de ser falado, a realidade, mas eu realmente não sei. Se me perguntar por que eu fui afastado do Grêmio, eu não sei. Se me perguntar quem foi que me afastou, eu não sei. Eu também procurava saber, mas não sabia. Aquilo evidenciava que o problema era muito além de técnico. O Vitor Ferraz simplesmente não sabia porque havia sido afastado do Grêmio. Ninguém duvidava que naquele Grêmio realmente a situação estava complicada nos bastidores, que por fim, claro, culminaram na queda do time para a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. O Vitor poderia ter desanimado e até pensado que ali a sua carreira ia acabar. 5 meses sem clube, depois de passar um bom período afastado, cara, era muito complicado. Tinha 34 anos, financeiramente não precisava mais do futebol, mas seria um fim de carreira muito triste e muito injusto com o jogador também. Dava para desistir ou encarar um novo desafio que surgia, e o Vitor não pensou 2 vezes quando esse desafio bateu à sua porta. É necessário sempre acreditar que um sonho é possível, que o céu é o limite e que você, truta, é imbatível. Pouco tempo depois daquela entrevista que ele deu, no dia 7 de abril, ele foi anunciado como jogador do Náutico. Nem tudo foi um mar de flores não, viveu com o Timbu uma temporada desastrosa em 2022, mas não desistiu, seguiu firme com o time e hoje ele é um dos principais jogadores do Náutico, capitão da equipe, tá jogando até mais adiantado e é peça-chave e esperança do Timbu para conseguir o acesso novamente à divisão de cima. O Vitor Ferraz, numa entrevista recente, conta que tem o sonho de ser treinador, que já tem inclusive a licença B da CBF. Ele se diz feliz em campo ainda, que apesar de pensar em ser treinador no futuro, não se vê aposentado agora não. Independente do jogador não estar na Série A, o fato do Vitor Ferraz ter conseguido reencontrar a felicidade para jogar novamente, conseguir estar num clube que o valorize é muito importante. O Grêmio poderia simplesmente não ter escalado o jogador por achar que os outros estavam melhores, mesmo que às vezes o Grêmio até precisou improvisar para a posição, mas não havia necessidade de afastar o jogador do grupo para que ele se sentisse mal com a situação e deixasse o clube, quase que forçando uma saída ali. O Grêmio é grande demais para fazer isso, não havia necessidade. Tudo poderia ter sido bem resolvido numa conversa franca e aberta. Do jeito que foi feito, poderia facilmente ter destruído a carreira do jogador. Eu sempre admirei o Vitor Ferraz e nunca entendi porque a torcida do Santos não o valorizava mais, ou até mesmo o que aconteceu com ele no Grêmio. Mas e você, torcedor, acha que o Grêmio tinha razão em afastar o jogador para que ele saísse logo do clube? Você acha que agiram certo ou errado? Deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. E quero também fazer uma pergunta. Cara, e o Adriel, hein? Qual será que vai ser a situação? Como é que vão resolver o caso do goleirão? A gente fez um vídeo aqui falando sobre isso. Clica aqui que a gente troca uma ideia melhor lá, beleza?